Primeiro de tudo, queríamos muito agradecer a disponibilidade de São José Lapa para nada que conversar connosco no âmbito do projeto Arte Arquivar o Teatro, no qual procuramos, através de depoimentos, completar, acrescentar, alargar um pouco a nossa perspectiva sobre o período que estamos a estudar do teatro em Portugal e que é, basicamente, são os anos 70 e 80. Eu começava por ir aos princípios dos princípios, porque, enfim, na pesquisa que fizemos, encontramos a sua ligação a um contexto familiar muito marcado pela música. Minha mãe era professora de piano, era. E eu durante anos tive que acordar ao som que as pessoas iam muito cedo ter aulas. Como é que vê como é que vê essa experiência do ponto de vista da sua sensibilidade artística? Ou seja, o que é que daí veio para um gosto, uma apetência pela parte artística? O som é importantíssimo, o som e a música, a musicalidade, as notas tocadas num piano, a música, a sonoridade é importantíssimo no trabalho de um ator ou no trabalho de uma encenação. Mas o interessante mesmo é que a primeira vez que eu pus os pés num palco foi através da minha mãe. Que a minha mãe fazia todos os... era professora de canto coral, para além de dar aulas em casa de piano, e todos os natais, era católica, e praticante, e muito, e eu fui até aos meus 18 anos, 17, 18. E convidou-me para fazer uma peça de teatro quando eu estava com ela lá no colégio, estava numa primeira classe. E eu ainda contei isto à Inês ontem, e eu disse assim, mas qual é o papel? Aquelas coisas, conversas que se tem com ela, qual é o papel, mãe? E o que é que eu vou fazer? A coisa foi, o que é que eu vou fazer? E eu julguei sempre que ela me ia dar o papel da Nossa Senhora ou qualquer... Não, fiz uma pastora. E, bom, ainda bem, porque eu tenho o maior dos prazeres em estar perto da natureza agora e de ver os pastores e de estar com os pastores. Bom, portanto, tudo o que aconteceu durante essa época toda foi importante, porque o meu pai também cantava, eles cantaram na Ópera de São Carlos, os dois. Portanto, tudo isso foram dádivas, de alguma maneira. Isto tem muito a ver com o bocadinho onde é que de onde nasce. E, portanto, e tinha a minha irmã, com uma diferença de 8 anos, que mais tarde, quando eu tinha 8, 9 anos, ela tinha começado a fazer, tinha feito uns testes de não é, pedagógicos, aquelas para saber, psicotécnicos, era na altura. Orientação profissional. Exatamente. E tinha-lhe, quem tinha visto esses testes era o Dr. Rosário Martinho de Rosário, que era o Bernardo Santareno. Portanto, aquilo foi a explosão, a menina está aqui, tinha um palminho de cara maravilhoso, magrinha, assim como a minha filha, aquilo foi pimba, logo para o teatro. Tirou assistente social, mas só queria fazer teatro. E, de facto, quer não, uma pessoa olha para a mana, está bem, mas eu nunca tinha pensado fazer teatro na minha vida. Era das coisas que eu... Pronto, e a partir daí, dessa altura dos meus pais, a minha mãe inscreveu-me na escola de São Carlos de dança. Ainda primeiro ainda foi Les Petits Rats de l'Opéra, com a Andermatt, Dona Andermatt, e era a Antónia, a professora Antónia que trabalhava connosco, e depois fui para o conservatório, para dança. E depois... com a Margarida Abreu. Com a Margarida Abreu, que era extraordinário. E aí tive vários anos, até aos 13 anos, 14, e aí, se os pais não apoiam totalmente, a adolescência faz com que... Pois, que essas coisas te percam, claro. Mas essa ida para a dança, por exemplo, também tinha a ver com
com uma ideia na família da educação do jovem, de uma jovem? Da minha mãe tinha, da minha mãe e do meu pai tinham, de certeza, quer dizer, não me lembro de depois, mas mais tarde talvez tivéssemos falar sobre isso. A minha avó era professora e o meu avô também era professor da primária, professor primário, chamados professores primários, na Beira, na Beira Alta. Portanto, tudo aquilo, e era a vida, a família da minha avó eram uns advogados, outros eram farmacêuticos, portanto, tudo aquilo havia um bocadinho também cultural, um pouco acima da mediania. E minha avó era monárquica, não esquecer. Eu lembro sempre isto, que ela odiava os republicanos. Achava que era a perdição do mundo, era Exatamente. Era a República. E, portanto, tudo isso fez com que me empurrassem de alguma maneira. Mas eu nunca pensei, nem teatro não era comigo, não era uma coisa. Depois, mais tarde, eu vou falando. Depois, mais tarde, com pai, nessa altura, tinha 10 anos, eu vi o Teatro da Casa da Comédia, que foi um dos polos mais importantes do teatro em Lisboa, que fizeram um disparate em vender. O La Féria vendeu, aquilo foi dele, e depois rebentou a esposa do Guterres. Vendeu aquilo novamente, que dá para fazer dinheiro, pois naturalmente, as câmaras é isso que têm, né? Querem lá saber da parte cultural. E eu entrei no Teatro Casa da Comédia, pela mão da minha irmã, tinha para aí 10 anos. Minha irmã teria 21, não, tinha 11 anos eu, para ela já teria perto dos 20 e tal. E o que acontece é que aquilo ainda era uma carvoaria. E, portanto, eu lembro-me, a imagem que eu tenho é dos tipos a tirarem o carvão ainda para limpar aquilo tudo, para se tornar isto com o Dr. Fernando Amado, que era o grande animador do Centro Cultural. Centro Nacional de Cultura, exatamente. E aí era o Fernando Amado, que era extraordinário, de homem tinha feito as tabelas de desporto, umas tabelas que ficaram aí por todo o mundo conhecidas. Era um homem que fazia ginástica, portanto tinha uma ideia. Muito amigo do Almada Negreiros, cruzando ali a motricidade e todo o que aconteceu da evolução do teatro, do Maiarol e deles todos. Portanto, era muito interessante ver aquilo. E fui. Era uma coisa muito diferente. Muito diferente. Daquilo que existia na Sim, do teatro do Gerifalte e das disparates. Tem ideia disso? Lembra-se de viver isso? Sim, porque depois eu fui como os meus pais eram, de alguma maneira, algum conservadorismo, de alguma maneira, tinham essa. Não pode sair com o namorado assim. Ia sempre atrelada eu era o apêndice que ia com o casal. Portanto, via tudo e mais alguma coisa de teatro, obrigada. E, portanto, vi tanto teatro na minha vida, tanto, porque eram todos os espetáculos, os ensaios, etc. E eu vi cada canastronice. Eu acho que, de alguma maneira, consegui, nessa altura, fazer uma crítica, uma valoração do que é ser bom ator, que era mau ator, construir uma personagem de uma maneira ou de outra. Não que o Fernando Amado fosse um proeminente diretor-ator, nem pouco mais ou menos. Nem o Almada, pai virados. Era a beleza das coisas, o fiérico, exato, e o texto do Almada, que era importantíssimo, e sempre foi, isso é que é. Portanto, o Almada era. Eu fui à inauguração da Ponte sobre Tejo com o Almada Negreiros. Ele foi lá ter a casa dos meus pais, com 16 anos. Pois e como se davam todos, estive em muitas coisas. Perguntei-lhe uma vez o que era aquela coisa da numeração dos números, e ele explicou-me, eu percebi tudo. Agora, se lhes quiser explicar, não sei nada. Daquilo que está na Gulbenkian, no painel de entrada da Gulbenkian. Pronto, foi isso que fez todo esse envolvimento. Mais tarde, quando a minha irmã pega na mesma peça que tinha o Fernando Amado encenado, o Deseja-se Mulher, convida-me para fazer um papel.
E eu, nessa altura, que tinha feito uma coisa, estava a trabalhar na Fimalever, e tinha feito uma entrada numa lá das peças de teatro amador, lá de um papelito. Acho que a minha irmã foi ver, e perguntou-me: não queres fazer um papel? E disse, vamos experimentar. Vamos experimentar. Aquilo surgiu na minha cabeça, fez assim trau, porque fui tão bem recebida pela. Também eram meia dúzia deles críticos, meia dúzia de pessoas que faziam teatro, não é nada. Mas fui tão bem, fizeram tão boas críticas aqui à Mana da Mana, porque eu era gordinha, voluptuosa, de alguma maneira, sempre fui. Portanto, tudo aquilo aos machos enchia. E falava bem, tinha uma boa dicção, dizia o texto corretamente, portanto, e era afetiva na maneira, a sensibilidade dos afetos em relação à personagem era importante. Pronto, e foi assim. Pois, este período é para nós de facto muito interessante, porque não há muita coisa escrita sobre, ou estudada sobre a Casa da Comédia. Existe uma recolha, um volume dedicado ao Fernando Amado, que a imprensa nacional publicou e que tem os textos dele, e portanto por aí nós percebemos, mas de facto é a figura dele e o modo como ele é. Ele era. Agora, a maneira como a Casa da Comédia, e já estamos a perceber por aquilo que a São José está a dizer, mas a maneira como a Casa da Comédia se distinguia daquilo que era o comum meio teatral, a produção média, ou seja, o nacional, o salitre, as coisas do Vasco Morgado. Portanto, quando apareceu o salitre foi muito importante, quando apareceu a Casa da Comédia muito importante, e mais algumas companhias, como o Teatro Moderno, etc., pois, ou seja, companhias de atores. Exatamente. Portanto, nós temos essa percepção. E no Porto já tinha começado o TEP. Do Porto, exatamente. E depois, na televisão, passava-se as noites de teatro e os espetáculos com muito lourovos. E eu, pronto, eu não faço juízo de valores, mas não era... Lá em casa não se via muito lourovos. E como não se ia muito ao Teatro Gerifaldo, via-se uma coisa... Né? Bom, porque são hábitos e as pessoas são círculos e exatamente. Isso é de facto interessante. E o Rui de Carvalho começou como coralista, como os meus pais, do São Carlos, foram colegas. Eu tenho fotografias dele como jovem, só depois é que deu o passo para o teatro. Exatamente. O que é que se lembra mais destes anos? O que é que eu... anos aqui... De que anos? 70? Final de 60, não é? Final de 60 ainda. O que é que eu me lembro mais? Lembro-me que eu estava furiosa para sair. Fui para Londres com 19 anos, 18 para 19, assim é que foi, 18 para 19. E era para estar um ano, tive 3 meses. Custa muito trabalhar, mas fez muito bem, porque percebi o que era ter que estar a trabalhar, etc. Estava numa casa a tomar conta de crianças e pronto, e era duro, não era baby, como é que isso se chamava? Exato, au pair, precisamente. E depois cá, quando voltei, eu era má estudante, péssima aluna, acabei ciências, eu tinha feito letras, acabei ciências do 5º ano e atirei-me para o 7º ano, mas isto já mais tarde, já aqui estava aqui em casa. Fiz o 7º e foi aqui que eu entrei para como é que se diz, para o conservatório. Fiz o exame ad hoc na altura que era... Mas lembra-se da Gulbenkian aparecer? Lembro-me, exatamente, olha, e lembro-me da minha mãe, porque antes da Gulbenkian aparecer era tudo dado, as pequenas sessões de terapia, de pedagogia. Claro. Também é para terapia, vai dar. Pedagogia, da iniciação musical, etc. Por cima do São Luís, no Centro Nacional de Cultura. Foi aí que foram os inícios, tinham que fazer em algum sítio para começar a encaixar as suas atividades.
fez estes cursos, Orff, Williams, ou Kodály? Eu não sei o que é que fiz algumas coisas, eu não sei tocar nada. A minha mãe teve um ano a tentar e a minha irmã então desafinava. A minha irmã era uma coisa. Mas eu tive um ano, ainda tocava alguma coisa e depois Casa de Ferreiro Espeto de Pau, ou é com uma, ou muita... Disciplina. Exatamente, absolutamente. Neste caso, e porque ao mesmo tempo era tudo muito, os métodos também eram duros, eram, não, quer dizer, ela era simpática, não me batia nas mãos, nem nada, e eu sempre fui um bocado rebelde, portanto... E lembra, assim, em Londres, se cruzou com mais alguém? Portugueses que Lembro, e muito bem. Eu fui para casa de umas amigas, as primeiras noites foi a casa de umas amigas que eram as netas do diretor da escola da minha mãe, e depois encontrei muito bem, e ficou um grande amigo, do João Maló. O João Maló é um músico de jazz, e que fez parte da primeira banda do Herman, daquela coisa do... Como é que ele se chama? Não, é anterior, do Tal Canal. Como é que ele se chamava do... Não lembro o nome daquilo. Hã? O Humor de Perdição. Não, antes do Humor de Perdição. Do Humor de Perdição entrei eu. Não, era o Tal Canal, era precisamente o Tal Canal. E era o grupo, era o Cainha, era o João Malong, era o tipo, aquele que tem o nome, o filho do segundo Galares. Ramon. E eram pessoas que estavam em Londres? Não, ele é que estava em Londres, também estava, pronto. Olha, e vim com ele para cá, com um amigo, porque não queria lá ficar mais. E o teatro em Londres não despertou grande curiosidade, nem devia ter muito tempo. Acho que nem vi teatro em Londres, nessa altura. Depois, mais tarde, eu e a filha lambemos o teatro todo em Londres. Mas em que ano, concretamente? Isso foi em 69. Ok. Isso foi em 69. Sim, 69. 70, porque depois, passado 71, já vim para cá. Exatamente. Lembra-se das crises estudantis ou desse período todo? Eu como não estava na universidade, ainda não estava, portanto eu só entrei no conservatório em 71 para 72. 71 entrei logo diretamente passado um tempo, para a Federação de Estudantes Marxistas-Leninistas, que é do MRPP, os chamados pipas. E, portanto, era tudo muito distanciado porque a força maior era o PCP que trabalhava nas universidades e que fazia. Portanto, se houve uma ou duas greves que a gente fez, uma por causa dos que não vinham, uma, que eu me lembro, no primeiro ano do conservatório, foi porque nós tínhamos uma bolsa de estudos, uma dada pela Gulbenkian, como é que ela se chama? A Madalena Perdigão, e a outra pelo ministro Veiga Simão. E muito bem, e era o Veiga Simão, mais tarde até pertenceu ao PS, ao governo do PS. São cabeças que queriam abrir, quer dizer, não estavam interessados em estar metidos numa ditadura. São cabeças, pelo menos, sabiam o que é que estavam, onde é que estavam e porque é que queriam outra coisa. E nessa altura houve uma greve porque não nos pagavam. E eu já cá estava em casa e pagar a renda. Isto custava 2,5 contos aqui, vejam lá, 2,5 contos era caríssimo. Nem em casa de banho tinha um WC que o pai desta menina me construiu com palivã. Nem isso. Portanto, porque é que eu vim para aqui? Por causa da vista sempre. Mas era caríssima a casa. E partilhava com duas colegas de curso. Como é que decidiu ir para o conservatório? Se calhar agora voltar a Londres? Sim, porque este período coincide com o seu trabalho na Lever. Não, depois acabou a Lever. Digamos que foi por aí que começou, depois em 70 entra no conservatório. 71. Ao mesmo tempo... Que é o segundo ano, Desculpa, é o segundo ano do conservatório. Não, eu entrei de 71 para 72, portanto... 71, 72. 72. E o ano anterior era...
Não, nós já éramos o terceiro ano. Portanto, como é que foi isto? Eu se calhar entrei um ano mais tarde, se calhar não é 71. Eu vim para aqui em 72. Não, mas em 72. Então 72, 73, Era talvez. 70. Já tinha feito o espetáculo na Casa da Comédia? Já. Então foi em 72. 71. De 71 foi na Casa da Comédia, o espetáculo. Pronto, é que eu tenho aqui 71. 71. Eu tenho daqui primeiro. Eu é das Sim, era datas. só para ver. Podemos ver, depois aí podemos As ver. datas não são muito importantes, mas a sequência é que pode ser Exato. importante. Não, aí foi o conservatório, foi teatro A Casa da Comédia. da Casa da Comédia. Depois vi um anúncio. Então eu terei ido para Londres depois disso. Não, eu fui para Londres antes disso. Exatamente. Assim, antes disso, só depois é que fiz o Deseja-se Mulher, e depois a partir daí é que avanço para aí fora, conservatório, exatamente, porque as críticas eram tão boas, portanto eu devia ter alguma coisa para aprender. E se calhar o facto do conservatório estar renovado também era uma. Não, já não era com a quarta classe, não era? Não, mas ser já o da reforma da Madalena. Já, não já trazia outro know-how, não é? Professores, Exato. lembra-se de alguns professores de lá? Então, sim, o Mário Barradas, o Mário Barradas, apesar de eu ter alguns choques com o Mário Barradas, o Mário Barradas era incontestavelmente um belíssimo professor, mas aquela que tinha vindo da Noruega, que falava muito baixinho, ainda agora vi no Facebook o nome dela, não me lembro. Pronto, falava muito baixinho, era professora de trabalho corporal. O Carlos Cabral, que mais tarde veio trabalhar connosco, aquela da voz, havia duas professoras de voz, não me lembro de mais nada. Lembro. O doutor Eurico Lisboa, maravilhoso, conhecedor da obra do Gil Vicente. Nós fizemos o nosso trabalho de final de curso, deu-nos pontapé de saída para o grupo, foi um trabalho sobre as obras de Gil Vicente, reescrito pelo Alberto Lopes, muito bem. Uma pena que ele não tenha continuado, mas muito bem, com textos dele, portanto, era a romagem dos agravados. E pronto. Isto já é mais tarde, já é em 75, 76. E, portanto, eu estou ainda em 72. Onde é que eu estava antes de isto, as conversas são... Não. Acho que agora é aqui vermos o conservatório. Tinhas feito qualquer pergunta? Quais eram os professores de conservatório? Como é que era o conservatório? Quais eram os professores? Eu não me lembro muito dos outros. Eurico Lisboa, depois o outro que era crítico também de teatro, que era meio africano. Não, Tomás Ribas. Tomás Ribas, exatamente. Prista Monteiro. O doutor Prista Monteiro, que era um escritor de teatro também, tinha as duas vertentes. Tinha uma coisa, dava-nos aulas. Dava-nos aulas, como não sabia, e o problema é que isto estava tudo novo, e ninguém sabia como é que havia de pegar nas coisas. Porque, entretanto, o ano do meu curso, do qual fiz parte, era tudo pessoal que já tinha feito, estava no primeiro e segundo ano da universidade. Vieram muitos do Porto para cá e outros de Lisboa, portanto, era malta que já tinha feito prática teatral no Teatro do Absurdo, do Teatro Universitário, do TUP. Portanto, era malta já com know-how. Uns já morreram. Olha, o Fragateiro é um deles, o Francisco Beja, que já morreu, o Francisco... não me lembro, são pessoas que ficaram... O Nova defendeu-me, porque eu meti numa daquelas aulas de trabalho de corpo... O teatro onde se fazia aquilo era um pequenino teatro lá no conservatório, estávamos no último andar, era um pequenino, uma coisa, lembras-te? Que a Inês também andou no conservatório mais tarde, mas, e eu meti uma farpa enorme no rabiosco, pelo rabo dentro. Foi o que eu queria para faltar todos os vários dias, para poder ir para os copos de manhã, à noite, e não ter que levantar de manhã. Quer dizer, isto não era todos os dias, mas era alguns dias.
E eu cheguei a chumbar por faltas nessa altura, por causa da farpa no rabiós. Quem defendeu foi o Fragateiro e o Nova, porque me foram lá dizer não pode chumbar, porque o Mário Barradas, entretanto, já tinha havido um certo encontro entre mim e Fernando. Foi na altura das bolsas, porque nós não conseguíamos viver se não tivéssemos as bolsas. Era malta que estava, uns do Porto, estavam em casa uns dos outros, que vivia tal como vivem agora, mal, tal como se vê. Eu tinha cá 3, a casa ainda não era assim, era toda dividida, tinha cá mais outras 2, portanto, para poder dividir a renda, para poder... tínhamos que comer. E foi nessa altura que eu conheci o Dr. António Costa. Exato, que andava na escola de Educação pela Arte. Andava na Educação pela Arte, ok. De Educação pela Arte, tinha 10 anos. Eu tinha 21 e ele tinha 10 anos. Ou tinha 22 e ele tinha 12, ele tem 10 anos de diferença. Bem. Portanto, lembro perfeitamente, na fila para comer. Está pequeninho. Porque dividiu o edifício também. O edifício com música, com dança, e cabia lá tudo. É evidente que é cachapado. E agora, se calhar vai acontecer é não caber lá ninguém. Ainda vendem aquilo para um... Mas lembra-se de haver experimentações, estou a dizer isto porque falei De quê? também com algumas pessoas dos cómicos, de haver experimentação das pessoas de cenografia com as de música, com as de... No meu ano não houve nada. Ok. Deve ter havido com o Fernando, se calhar, o primeiro ano. Ele passou por lá o Peter Brook, penso eu. Devem ter tido uns cheirinhos de... Porque nesta altura não havia muitos professores a virem de fora, convidados. Já não havia. Não havia mesmo, de Portanto, todo. isso Era um aconteceu bloco no de início, lá e no mais início da nada. reforma. Foi mesmo, não havia de todo. Eram só aqueles e mais ninguém. E na escola vocês... Vai sair daí a centelha, não é? Vai dali sair a vocês- centelha. Mas eu ainda passei por um grupo de teatro muito importante. Em 1970. primeiro ato. Depois, agora é que eu estou a ver, depois de sair do espetáculo da Casa da Comédia, do Deseja-se Mulher, eu sou abordada por um grupo de pessoas cá em casa que me convidam para fazer parte de um grupo. Então quem era? Carlos Manuel Rodrigues, José Fanha e Clara Joana e mais 2 ou 3. E então, que grupo é que... E Carlos Manuel Rodrigues, quem escreveu os textos. O grupo era Lídia, a Mulher Tatuada, e os seus atores amestrados. Grupo muito importante, porque cortou com uma série de academismos e de coisas que aquilo foi por aí abaixo. E estávamos no primeiro ato em Algés. Exatamente. No primeiro ato em Algés, porque o CTI, o grupo, tinha o Armando Caldas. Armando Caldas. Portanto, era um teatro tradicional, de alguma maneira, semi-amador. Aquilo não éramos profissionais. Quer dizer, éramos. Era semi-profissional. E fizemos tantos espetáculos por todo lado. Fizemos a Grande Lisboa, fomos ao Samuco, fomos a N sítios. E foram 2 espetáculos, não foi um. O primeiro ano, eu tenho ali um texto do Fanha, se quiserem eu depois passo-vos, que eu encontrei. Tive-me a lembrar, e era, o primeiro espetáculo era Zé Pateta nos entrefolhos do Trem-Trem. E era e ainda com a censura, atenção. Estamos em 71 para 72, ou 72. Com a censura fortemente. E fomos, eu lembro perfeitamente do primeiro, quando foi na Casa da Comédia, não me lembro da censura, porque aquilo era uma mesa, tinha várias mesas, portanto os gajos estariam sentados nas mesas e aquilo. Lembro daquele, do ministro do Interior que falava assim, como é que eu sei bem? César Oliveira Batista. Não. Rui Patrício. Esse que estava a olhar muitas vezes. Parecia um russo a falar. Era ditadora, também não. E a Teresa Silva Carvalho, que se apaixonou, na altura, pelo tipo que tinha feito a cenografia do espetáculo. Que era o magnífico, era tão querido, esse homem brasileiro, agora não me lembro o nome, como é que nasceu do dia dos meus anos, também éramos 2, e eu do dia dos anos dele, dia 19 de março, e não me lembro o nome dele, bolas.
enfim, já morreu há muito tempo. E esse espetáculo? Esse espetáculo do Zé Pateta, no Zé dos Padres de Treme andou por toda Lisboa e toda. Não, o outro a seguir já não era a Clara Joana saiu, na altura estava enamorada pelo Listopado, ou vivia com o Listopado, ou qualquer coisa. O Listopado fez boa crítica desse e tudo, mas houve ali qualquer coisa que... E o Carlos Cabral apanhou uma bobedeira. Eu, num espetáculo, mal começado, já estávamos no fim, tivemos que parar com o espetáculo. Portanto, era mesmo anárquico aquela coisa. Parámos mesmo, não fizemos o espetáculo. E, portanto, este segundo, que já tinha outro nome, que era o Ai. Mais tarde, o outro da Barraca foi buscar o mesmo título e fez um espetáculo avante, que era aquele que Zé do Telhado, 150 anos de amor e aventura. Mas mais tarde o Hélder Costa foi buscar isso e fez uma coisa à base disso. Isso também sempre achei a apropriação das coisas, dos títulos e dos nomes, dá-me um certo enervamento. E nesta altura também já coincide com quando tinha militância política, ou seja, quando estão por 72, 73... Sim, mas a minha militância política do MRPP foi curtíssima, porque mal se dava em 5 de Abril e está tudo na grande manifestação exatamente, no 1º de Maio eu vejo quantas pessoas estão ao lado de 60 pessoas na Praça do Comércio, e eu digo adeus, vá-te embora, estou muito equivocada com este grupo e com esta... E depois, mais tarde, dei o nome à UDP, à chamada UDP, eu, o Mário Viegas e o Filipe Laféria, fomos os 6.000 assinaturas E depois, também com alguma tristeza minha, mas antes disso tudo... Não, voltarmos a esse primeiro ato, porque é importante, isso, não é? Exato. É importante, aquilo que nós temos estado a perceber é que vocês quase todos passam pelo teatro, ou universitário, ou teatro de amador. De amador, exatamente. É por aí muito que começa. Exatamente. E isso... para mim, embora eu tivesse a ideia de que sim, que era muito interessante e importante, mas não a este ponto, ou seja, ao ponto de a relação com não se ter perdido uma coisa que vem de muito atrás. Chamar do amor pelaquilo que se faz. E que vem de muito atrás, vem desde o século XIX. Esta relação com associações recreativas, onde se faz teatro, etc. Isso não desapareceu nunca, apesar de haver uma escola de teatro. Exato. Ou por onde também passam, não é? Exato. Por onde muitos passam também. Todos eles que tinham feito o trabalho do passado estavam lá no segundo ano. Não é? Segundo e terceiro ano. Passa muito Exato. por esses grupos. E o primeiro ato também tinha alguma relevância, penso eu, tinha. do ponto de vista de uma alternativa, mesmo conservadora, sim, etc. sim. Mas era teatro alternativo àqueles grandes pilares que o regime... Sim, mas e sobretudo esses 2 anos deu um pontapé de saída com os 2 espetáculos escritos pelo Carlos Manuel Rodrigues, evidente. Já estavam a tentar fazer uma coisa Era outra coisa, diferente. ele era um tipo muito interessante porque ainda há pouco tempo vi, ele foi ver no CCB a atriz e o medo. E foi, por acaso, depois perdi o telefone dele e não o tenho. E gostou imenso, foi muito engraçado ele ter-me descoberto. E ele ia muito, era copiloto de aviação, e portanto ia muito lá fora, ia à América e viu os Puppet e os não sei quantos, aqueles todos que não... Sim, todos eles que tinham feito o grande corte, isto em Nova Iorque, com o tradicionalismo, com a invenção e etc. das coisas, que é tão importante novamente. Mas, portanto, foi uma descoberta esse momento. E, portanto, ainda já não estava a estudar teatro, já estava a começar a querer fazer e foi convidado. Não, estava a começar ainda no conservatório, foi no entretanto, portanto, eu acabo 71, portanto, isso foi em 2 anos, portanto, e por isso quer dizer que eu só entrei no conservatório mesmo aos 72, mas 72, 73, 73, 74, 2 anos, não, eu entrei em 71. Eu devo ter feito as 2 coisas ao mesmo tempo e nem me dei conta. Estava no conservatório quando veio o 25 de Abril.
Estava com o conservatório quando veio Vicente Abreu, claro. E a escola muda muito? Ou como é que se dá o... Sim, a escola fizemos uma coisa que eu considero bastante importante, mal compreendida, porque havia muita gente que não estava para aí virado e achava que era abrir os cursos livres. É ao fim do dia, dado por vários professores, fazer cursos livres, aqueles que queriam. Enquanto os professores não punham lá os butos, como o Prado Coelho não punha lá os butos durante o período todo, não pôs lá os butos. Fizemos uma reunião uma vez, mas também a senhora põe cá os butos. E outros queriam funcionar e dar àquele espaço uma outra valência, que era o que mais tarde, passado não sei quantos anos, se veio a fazer. Não no teatro, não no conservatório, mas é por todo lado, não é? Porque é cursos livres. Exatamente, porque era uma outra relação com os estudantes, alguns já profissionais. Absolutamente. E outros de outras áreas que queriam fazer, E nós fizemos um espetáculo, eu e mais não sei quem, já não sei quem foi, onde começou o Joaquim da Almeida, que dormiu muitas vezes aqui, porque era muito amigo de uma das atrizes, uma das que vivia cá, eu acho que era do mesmo partido, o Partido Comunista, não sei quantos, que não era o Partido Comunista Português, é o PCPMO, era o PCPMO, era esse mesmo. E ele também pertencia, não é? E na escola sentiam-se, até agora nunca me tinham descrito tanto estas fações políticas na escola. Não tinha, as fações ideologicamente, não se esqueça que era no início da... Estávamos todos a abrir os olhos para as ideologias. Eu acho que não havia grande... Não era matéria para grande discussão, não era matéria. A prática política não era matéria, parecem duas coisas separadas. A única coisa que as unificou foi, de facto, os cursos livres. Cursos livres com o Valentim, lembro que foi com o Valentim Lemos, com o Luís Aguilar, que morreu agora no Canadá, e mais a Teresa Madruga, a Teresa Madruga viveu cá há algum tempo, em casa também. Eram pessoas que nós trabalhávamos, aliás, eu sempre trabalhei com isso, não há nada a fazer. Há uns que vivem do ar, mas eu não sei como, gostava de saber como, mas sei, deve ser uma coisa que está dentro. Um dom. Tem esse dom. Pois. E a Teresa tinha que ir trabalhar, era açoriana e não tinha cá familiares e trabalhava, lavava os pratos num restaurante, etc. E eu sei lá, olha. E entretanto, estamos agora em 72, 73, não é? Exatamente. Entretanto, eu conhecia o La Féria. Tinha visto um espetáculo dele na cornucópia. Eu vi a estreia da cornucópia no Teatro Lauro Alves, que era onde agora já não existe, depois foi uma sapataria. Faz cada uma, de facto. E nessa altura, com ele e com o Mário Viegas, e depois mais tarde com o Alberto Lopes, que era o que fazia a parte plástica do espetáculo e também tocava, entrou, o Filipe abriram... fizemos um grupo de teatro chamado Feira da Ladra. Onde é que ensaiávamos? Ensaiávamos no fundo desta rua, numa coisa ligada ao Champalimau que havia ali. E pronto, e a partir daí o rapaz era jeitoso, eu era gordinha, mas ele era jeitoso, eu também era gordo, estava com... e namorávamos, eu e o Alberto, e produziu-se uma menina que está aqui. E na altura, gravidíssima, nós participávamos. A atividade política, na realidade, que eu tinha, era de dar aulas das pessoas aprenderem a alfabetização. Tínhamos tido um cursozinho com a filha do Freire, como é que ele se chama? Ai, que horror, eu para nomes. Da alfabetização brasileira. Gilberto Freire. A filha estava cá. Ela passou por cá, não sei. E deu-nos um curso de como dar aulas. Foi esse curso?
É? Onde é que foi? Foi aqui no sítio onde nós apoiávamos, onde estávamos, como é que se chama? Na Comissão de Moradores e Ocupantes tinha a ver Pobres da Lapa. Ok, tinha a ver com as associações de moradores. Exatamente. E aqui E uma na Lapa também. é ali onde... Não existe. Não. Não. Algumas existem. Rapidamente. Mas algumas existem. Não, aquela era numa casa extraordinária no Palhacete e nós aquilo ser agora. tivemos espetáculo. Mas agora ainda bem. E depois o Valentim Lemos, como estávamos todos, escrevia peças também. E o Valentim escrevia textos e fez um Rei Nicolau leva tal. Sim, Rei Nicolau leva tal. Para criança. Não. Nada. Não, para Feira da Lata já explico o que é que fazíamos. Nesse grupo era infantil, onde eu dava aulas de alfabetização, grávida, Isto tinha tudo a ver com a Comissão de Moradores. e com a Comissão de Moradores. E havia um grupo de miúdos e de coisas e avançou-se para uma peça de Com teatro. o Valentim Lemos. Também devia ser aqui da Lapa, coisa que eu Não, era meu colega do conservatório. Portanto, era tudo sobre o consultório. Ele sabe, era meu Vai colega. aqui à Lapa. Não, eu sei que é o Valentim Lemos. Não sabia era a relação com a Comissão de Moradores da Lapa. Não interessa, era através de mim, o texto entregou-me a mim e ele nem estava. E foi aí o meu começo da aprendizagem de ensinar para criancinhas e para adultos. Então foi essa primeira. Rei Nicolau leva tal. Não foi a encenação da húngara. Não, isso já foi no conservatório, no final de curso. Final de curso, muito bem. Isso foi o final de curso com essa, como é que ela se chama? Amélia? A Amélia, Videira. como é que ela está? Eu não sei. Bem, há muita gente que desapareceu. Se dissem do meu ano a quantidade de gente desapareceu. A Teresa Madruga desapareceu também. Absolutamente. Uns problemas até. E estas movimentações todas. Mas deixa-me só dizer, nessa peça, o Rei Nicolau, quem faz de Rei Nicolau? É só desgraças também. Aquele puto que morreu o ano passado na pobreza, que era o Já sei. Zé não sei quantos, porque ele era ocupante de uma casa, Zé... Agora não me lembro o nome dele. A avó dele era ocupante, nós ajudámos a ocupar essas questões. E o puto fez antropologia, depois mais tarde, mas aquilo pirou nitidamente. Tinha uma maneira de falar comigo. Nessa altura era uma criancinha, tinha 14 anos, queria fazer teatro, era um doce de miúdo. Mais umas miúdas aqui também, nestes prédios em frente. Porque nós não tínhamos ocupado nada, mas ajudámos a ocupar os outros com dificuldade. Tinham e depois faziam contratos, e aquilo depois ficou... que era o que se devia fazer agora. Era se houvesse, isto falando bem depressa, tomates sem muita malta, era começarem a ocupar casas e depois exigir que... contratos. Mas não, porque há uma lei dos despejos que não havia na altura. Pois é, a querida, aquela rapariga do CDS, que era uma querida. Sim, tenho aqui uma dúvida. Só este período todo, a São José se lembra da presença das mulheres, ou seja, este é um período que é muitas vezes narrado sempre pelos homens. Muitas mulheres nisto. Eram muitas mulheres. Porque são as mulheres que... Está aqui um homem em minoria, portanto... São as mulheres que sentem o peso de ter uma família a cargo. Ou porque não têm... O homem desapareceu. Esta avó, a avó deste rapaz, ficou com este rapaz e uma miúda a cargo. Portanto, era uma avó que tinha... E sempre passo por ali e eu digo-te onde é que é. Onde está por trás do cartaz do Chega. Estava a pensar mesmo no teatro, porque nós encontramos uma gravação de uma mesa redonda sobre teatro em 90 e tais, era tipo 10 homens. E é um período que se narra sempre pelos homens, então uma das nossas dificuldades e vontades é justamente... Oh, minha querida, é preciso ver que nem uma única vez, excetuando a escritora portuense, o Teatro Nacional teve uma direção de uma mulher. E houve muitas mulheres já que fizeram trabalho e não sei porque não é? Porque é que há de ir um homem... Porque eles não deixam. Fecha os ouvidos.
porque eles não deixam. Era só olhar para este período e pensar que outras mulheres eram também protagonistas deste período, seja do Não. conservatório, seja do primeiro... Não, foram seja- protagonistas destas coisas, do avançar com a sociedade, porque por uma única razão, porque não tinham que dar, tinham que dar de comer aos filhos, aos netos, e portanto avançavam. Mais na Que o problema é sociedade do que este. na parte artística. Portanto, havia ainda uma dificuldade, a não ser por convite, que era outra maneira, não é? É quando se engraçavam com uma atriz ou com outra Exato, e convidavam. exato. Portanto, digamos que não havia uma E uma por um interesse, paridade. e por um interesse, como é sempre, por interesse de abertura de uma. Quer dizer, eu não tenho dúvida que o Brás Teixeira me convidou também por ter pertencido a uma radicalização, como se costuma agora dizer, de um território artístico que não era aquele que. Portanto, era abrir, mostrar que o Nacional também tinha abertura, não sendo do PCP, portanto não tinha nada, não era comunista, era esse o alibi. Agora, também para algum know-how e algum trabalho meu, já que ele que tinha alguma qualidade, portanto, as duas coisas. Agora, na altura, enquanto se lá se esteve, poucos foram as mulheres que entraram. No Nacional não entrou mais nenhuma. A minha irmã tinha lá estado e a minha irmã saiu e foi isso, essa peça. A minha irmã eu acho que nunca resolveu isso dentro dela, por ter ido depois mais tarde. E natural, pronto, entende-se, só que eu fui para lá ganhar 37 contos e 500. 37 contos e 500 é quanto? Espera aí, 20 euros são 4 contos. Pois, era bastante. Não, vezes 4, 36. A Lídia, a mulher tatuada, é este período. Sim, mas em relação às mulheres, porque na verdade Em relação às mulheres, nós tínhamos pensado introduzir este tema, que achamos muito importante, porque, para mim, por várias razões. Uma tem a ver com. eu sou feminista, portanto, e Pois, sou ligada ao mar. E com a presença forte das mulheres à volta da São José, quer Obrigada, filha, aí percebeste. quer através quer da irmã, quer da mãe forte, Matriarca. quer das meninas que vêm em segundas gerações, não é? Portanto, há muitas mulheres à volta de São José Lapa. E isso não é nunca por acaso, é porque elas têm oportunidade. Não é? Exatamente, é dada a oportunidade para isso. Mas depois notei que no cinema trabalhou também com homens, mas trabalhou com duas mulheres. Com a Monique Rutler e com uma Angela Lindes, que é holandesa. Uma holandesa que fez um filme entre Portugal e com a obra por trás, com a obra do Fernando Pessoa. Penso que era a Fernando Pessoa. E era um caso de amor entre duas mulheres. Pronto, e portanto, digamos que há uma sensibilidade para se juntar ou para promover trabalho com as mulheres. Sim, mas depois a partir daí eu vou contar uma história. Eu não sou pessoa para, quando não curto a pessoa, ir para lá fazer salamaleque só por coisa. Curto, não curto. E na altura era nova e tinha o nariz erguido, portanto ainda mais, ainda mais forte. E uma vez sentaram-me ao lado, tinha acabado de fazer o filme da Monique Rutler, e sentaram-me ao lado do Manuel de Oliveira. E eu que até tinha gostado de algumas coisas que tinha visto no passado, o passado e o presente, e etc. Gostava daquilo. Ele não falou e eu também não falei. Portanto, não falámos ali ao lado. E aquilo, sentaram-me de propósito. Está bem, ai, não queres. Mas Carla, também não jogas que o teu pai ia bajular o Manuel de Oliveira. Pronto, nunca fui convidada para nada. Eu acho que foi a partir daí, aliás, por uma série de situações, que eu nunca mais o cinema me... Portanto, as últimas coisas que tenho feito, considero que fiz porque me dava jeito. E outras por afetividade, que não chegou a ir à frente, o filme do filho do neto de Varela Silva.
E pronto, e é assim, e nunca mais. Portanto, tenho um hiato para a nova geração cinematográfica, que é uma coisa que não existe. Mas e com as pessoas da altura do conservatório? Se havia uma Nada. Fiz Fiz uma coisa com a minha filha ao colo. Bebé, a dizer um poema do Brecht com o João Botelho, que nunca acabou o filme. Mas depois fiz outro com ele. Mais tarde fiz o. Como é que ele se chamava? Tráfico. Tráfico. Tenho aqui outra dúvida em termos de. Um bocado falámos de sair à noite, etc. Ou seja, se nesta altura do conservatório, bairro alto. Fazíamos uma boémia muita gira. Como é que era nesta boémia já sabia esta abertura de costumes, de alguma maneira? Tão evidente. Ora, não. Isto ainda é. Não havia muita homossexualidade. Não havia muita homossexualidade. Era coisa que não era reconhecida entre nós, nem lesbianismo. Mas havia a relação sexual entre homem e mulher, isso aí havia. Isto ainda é anos 70. Isto ainda é anos 70, então, 25 de Abril de 74. Como é que era esta vida noturna dos anos 70? É bairro alto, os seus humores tão delicados. Mas não, antes do Frágil, antes do... Antes, não sei, já nem me lembro. Ia haver umas táxicas onde íamos ouvir cantar o fado, e talvez, pois, mas mais. Não, íamos íamos aos gregos, lá embaixo, agora que é o bairro do Amor, aquela coisa que é cor-de-rosa, havia uma Castedré, íamos dançar com as putas. E quem é que era assim o grupo, se lembra assim? Eram os colegas, era tudo, eu já não me lembro. Não, porque era muito variável também, não é? Não, mas não era muito, isto não era todas as noites. Era, então nem havia dinheiro para isso, havia algumas coisas, uma pessoa às vezes em casa bebia uns copitos, ficava meio atarantada, não, de manhã não apetecia levantar-se. Então podemos voltar ao... Eu acho que isto é sempre assim, as gerações, a partir do momento em que houve um refrescamento comportamental das coisas e a sexualidade passou a ser uma coisa que não é admitida como pecado, não é? E eu tinha passado por isso tudo, não é? Eu tinha até aos meus 17, 18 anos, tinha estado certinha na minha cabeça, era profundamente católica e, portanto, a descoberta do sexo para mim foi igual a dizer que isto é tudo uma descoberta do sexo e a guerra de Angola e de Moçambique e da Guiné. São duas coisas muito... Portanto, o facto de eros e tanatos é mesmo, andam ali à pancada. Eu tinha um namorado que foi para a Guiné, percebe? E o facto do homem ter ido para a Guiné, para mim, isto perturbou-me, enfim. E pronto. Anos de ir para Londres. Isto é 30 anos para Londres, precisamente. E portanto isso também contribuiu, não é? É uma certa abertura, mas e todos eles, toda a vida, todas as expulsões afetivas e sexuais. Exatamente, que é nesse período. E conheceu mais pessoas uma relação com a guerra? Eu estou aqui e eu estou naquela. Essa relação com a guerra fazia-se sentir? Ou seja, o facto das pessoas irem para a guerra ou de outras fugirem, se era uma coisa que fazia parte do cotidiano? E, por exemplo, na escola? Não, já não, na escola já não, porque todos aqueles que lá estavam tinham conseguido não ir para a guerra. Portanto, era uma coisa quase... Mas, por exemplo, o que isso era, na cabeça de cada um de nós, eram, para quem estivesse atento, quem estivesse consciente do que se estava a passar, era um problema. Agora, em coletivo, não me lembro de nenhum espetáculo que, de alguma maneira, se debruçasse sobre a guerra. Porque estávamos em ditadura e havia medos vários. Só mais tarde, com esta coisa, o Zé Pateta, que era passado em África, num prédio que tremia quando eles... Isto era a história. O prédio que tremia quando eles andavam a foder. Não, cá não. O meio do conservatório não... Apesar de, talvez, quando eles vieram, o grupo que veio do Porto,
tenha havido qualquer coisa nos teatros universitários e terem preenchido essa visão do que é as guerras, talvez eles tenham, porque nós, o Mário Barradas, nós fizemos As Três Irmãs, nós fizemos várias peças e trabalhámos vários textos Clássicos do que, futuro. exato, de alguma maneira, e que não iam diretamente ter à guerra, nem refletiam a guerra. Não é? Exatamente. E, no entanto, o Mário Barradas veio de Moçambique. E, no entanto, para O Fernando Moçambique. Heitor está a fugir, eles chamam-no para ir fazer uma peça do conservatório porque eles tinham acabado aos 3 anos e ele foi-se embora para não ir para a guerra. Claro, mas isso não vai. Isso... Quem é que vai buscar o encenador à Espanha? Eu. Como é que ele se chama? Agora. Ángel Ángel Fácio. Exatamente, Ángel Fácio. E ele até queria que eu entrasse. Assim, não. Eu, na altura, tinha. Como é que isso se dá? Isso dá-se na altura de irmos ir buscar. Fui eu e o Pedro Dorei, que tínhamos sido dissidentes do grupo Feira da Ladra, do grupo do La Féria e do Filipe. Ainda não falou muito disso. Não, podemos falar agora. Mas já vamos Agora já estou a ver que é meio-dia e meia. Já estou... Mais um bocadinho. O La Féria e o Filipe tinham um desejo de fazer um grupo, e depois, portanto, foi quando eu fui convidada, etc. E eu, então o que era? Era fazer a Eva Perón, havia um escritor argentino muito, eu gosto muito dos argentinos, por acaso. Fiz 2 peças, já 2 espetáculos da Griselda Gambaro, que é uma excelente escritora. Ok. É assim, estava o Vasconcelos em cena. E tinha havido, esta mesma peça, em Paris, tinha havido a extrema-direita e tinha posto uma bomba. E o desgraçado Vasconcelos já tinha tantos problemas. Eu, na altura, não chupava o PCP nem Vasconcelos, agora tenho pena. Pá. É uma coisa, o que eles passaram também. E o Vasconcelos apanhou com a cena de... Se fizéssemos o espetáculo, a extrema-direita ia lá pôr de certeza qualquer coisa. Como é que eles vos disseram isso? O que eles disseram, chamaram. Primeiro foram eles os dois, o Filipe e o Mário Viegas. Depois fui eu e mais eles os dois. Uma comissão ou... O sítio de onde era na altura, o sítio de Vasconcelos, aqui na divisão. a quinta divisão, talvez tenha sido isso. Não sei, isso é melhor perguntar ao La Féria, que da primeira vez não fui, da segunda vez não me lembro. Lembro que tinha umas botas prateadas, que tinha pintado umas botas antigas prateadas e tinha o cabelo horrível, tinha pintado o cabelo até bem, não, e estava com uma cabeleira. Portanto, aparecemos lá os 3. Então era para dizer, vocês podem fazer, vocês façam o espetáculo. Só que vai ser um horror de problemas, até não. Portanto, a proposta é indenizar-vos e vocês não fazerem. A mim deu muito jeito, porque comprei o Volkswagen por 6 contos. Um carro nazi, mas deu muito jeitinho. Isto era frequente. Mas odiámos. E entretanto, não era frequente. Foi a primeira vez. Tinha havido uma pequena censura com a comuna lá de uma porcaria, de uma coisa no dia 25 de um dia, uma coisa, mas uma pequena censura. Né? E nós foi mesmo dizer: não façam isso, porque senão. E tinham razão. Este período aqui. Sim, Tu sabes tudo. Não, estava a tentar perceber o. Sim, mas é em pleno. 75, é. Que é assim. 75 para 76, Inês nasce em 9 de janeiro de 76. Já ainda estão na escola ou já não estão a sair? Não, já tínhamos feito o espetáculo de saída. Portanto, em 74 fizemos a Remagem dos Agravados. Não é a Remagem de... Alto Ferra... Não, como é que se chamava? Alto Ferrabras e Mantarroto. Não. Não, isso é o nome do espetáculo. Foi, sim, mas o que o Alberto fez de várias peças. Claro. Foi o Remagem, sobretudo a Remagem dos Agravados, e foi um espetáculo muito... Esse eu tenho uma fotografia. Eu não encontrei fotos, só tenho 1 ou 2, e posso tentar encontrar, mas está cheio de fotos. E o Ángel estava aqui só para tentar perceber a relação, porque eu acho que estou muito influenciada porque eu entrevistei o Fernando Heitor há 3 anos da escola. E ele depois conta como também com o Osório Mateus, ele os apoia para formarem os cómicos. Um bocado vindo da escola lá. E, portanto, agora é um bocadinho tentar perceber aqui este final da escola
a relação com o 25 de Abril e com estes grupos e depois a vinda do Ángel Fácio. Portanto, aí foi no intermédio. Eu não tenho isso já muito cronologicamente, Então, nem mas quando pensar. vais buscar o Ángel Fácio? Porque é que eu vou? Porque Sim, não era não, para o não. Fernando Heitor. Era para nós. Era para o Pedro quando nós nos subdividimos. Era aí que eu estava a meio. Estava a meio do meu raciocínio. Depois de termos a indenização, a proposta era fazer-se um espetáculo explicando a proibição do que é que tinha sido e tínhamos feito na maior e a coisa não era preciso. Mas houve divisão de grupo. Eu fui com o Pedro Doreia. O Pedro Doreia era um dos que tinha, era da produção, era um dos. E eu fui com o Pedro Doreia, com o Alberto Lopes e com os músicos, todos para um lado, e ficaram eles os dois para o outro, o Filipe e o Mário, e fizeram um espetáculo de aqueles textezinhos que o pessoal antigamente. Cordéis. E, portanto, nós fomos buscar o Ángel Fácio para poder fazer uma produção, mas eu não. Buscar onde? A Espanha? Mas porquê? Ele... Isso não sei lá, lembro-me lá. Alguém disse que aquele gajo estaria disponível para vir até cá e. Era um nome muito importante. Sabe? Depois foi o tipo de encenação dele, ou o tipo de proposta dele, como é que foi depois de trabalhar com ele? Não foi. Eu não fiz! Não! Foi as manas Mateiranda que fizeram. Não, eu não fiz. Eu não curti lá o homem. Houve qualquer coisa que. É Noite dos Assassinos. Exatamente. Exatamente. E eu não curti a cena. Houve qualquer coisa que me. Mas havia essa percepção de que havia... Eu era de narizinho erguido, só trabalhava. E continuo. Mas havia essa percepção nestes pequenos grupos que saíam do conservatório, outros que, enfim, que se foram formando, havia essa ideia de que era interessante ir buscar pessoas fora, muito particularmente a Espanha, porque a Espanha teve muita importância nessa questão. No Porto houve imensa gente que foi lá ter e depois o Blanco Gil apareceu para aí. Exatamente. Portanto, houve muita gente. O Blanco Gil com quem o meu António Cruz foi trabalhar, enfim. E havia essa percepção de que o teatro espanhol estava muitíssimo mais à frente, apesar de politicamente... Ainda me esqueci mais de outra coisa. De repente estou a ouvir falar. É que nós fizemos um trabalho junto. São tantas coisas. Eu, o Jorge Fraga, antes de partirmos para o grupo de teatro, eu, o Jorge Fraga, e mais duas atrizes, e mais um da Comissão de Moradores, e mais a Manuela Viegas de cinema. Sabem quem é a Manuela? O grupo de teatro Lídia. Não, nada, não tinha nada a ver com eles. Da Feira da Lada. Nada, não tinha nome. Não tinha nome. Acho que ou tinha Teatro de Humor e Alegria, não sei, não me lembro o nome, olha, não sei o nome. Que nós fomos a uma... Isso era teatro absolutamente... não era panfletário, porque não se pode dizer ninguém... Não, era de comunidade, que, para alertar as pessoas que a vida não era só estar metido em casa, as pessoas que não tinham casa mesmo. Sim. E, as pessoas, e aí tenho fotografias disso. Agora, que nome é que o grupo teria? Não sei. E eram quem as pessoas? Então, era o Jorge Fraga, era o António Cruz, era eu, era a Manuela Viegas e era uma que era a Geja, que eu nunca mais vi nos dias da minha vida. E depois mais tarde entrou uma colega minha, que era a Lena, uma que depois foi trabalhar para o Norte com um tipo que veio de Évora, tu deves saber quem é, que depois já morreu, que era muito gordo. Lá acima, para trás dos montes. Bom, não sei o nome. Já sei quem é, mas não me lembro o nome. Pronto. Sim, mas eu vou procurar isso. E essa tem fotografias, porque fizemos na Praça do Comércio, para a Praça do Comércio cheíssima, e fizemos esse mesmo espetáculo para uma coisa era dos GDUPTES, e portanto era o pessoal alternativo. Grupos de defesa da unidade popular, não era defesa, de grupos de não sei quantos. Dinamização, qualquer coisa assim. Pois, portanto, como é que isso aconteceu? Sei lá como é que aconteceu. Não eram as relações entre as pessoas, eram as pessoas que sabiam. Exato.
punham em Não sei lá como é que sabes Eu acho coisas. que é muito interessante isto tudo porque... E essa já tu estavas nascida. Porque eu estava magríssima, tal, e as fotografias, portanto já foi em 76. Antes de 76 para 77, antes de irmos para Viseu. Eu acho que isto é muito interessante, porque depois também sou uma série de antecedentes de teatro com a comunidade, comunitário, teatro político. militante. Essa era mesmo. Esse era mesmo um teatro de. Não era era de agitação, de alguma maneira, era o chamado de agitação. Propaganda não era, não éramos de nenhum partido, éramos queríamos era. No sentido Sim, que é era um interessante. teatro profundamente político. Sim. Eu acho que é interessante. Aliás, porque tudo é para perceber político, a não é? centelha O que estamos da- a fazer aqui é um ato político. Exatamente. Mas este trabalho de base com as populações nos seus sítios e Sim. eu acho que é muito interessante perceber que ele já acontece muito em Lisboa antes de depois chegarmos à Centelha, que é para onde nós nos estamos a Pronto, dirigir. Sim, agora vamos sim. falar um bocadinho da Centelha. Aquilo que eu percebi, porque eu já estava muito mais atenta às coisas do teatro nessa altura, foi muitíssimo intenso, mas durou pouco tempo. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Eu é que me vim embora, a meio. Vim-me embora porque o Filipe abanou-me com um papelinho. O que é que eu ia fazer? O Pasolini. Portanto, Pasolini, depois foi para o Pasolini, exatamente. eu desci para o bafô, mais bafô. Vim de lá de cima da pureza das serras, de trabalhar com muita gente lá de cima. Mas é isso que nos interessa É saber, isso, é um era perceber bocadinho. esta passagem agora. Mas eu acho que é interessante percebê-la, quer dizer, pelo menos aqui estava a aparecer este trabalho todo de base já feito em Lisboa antes de uma coisa de descentralização, não é? Pois, porque Já tínhamos know-how. Pois é isso, não é? mas Tínhamos bastante know-how já de como é que fazer as coisas. E sobretudo, já íamos de uma maneira muito despolitizada, já não era agitação e propaganda. Era uma coisa onde se procurava transmitir às pessoas algo que pudesse, mas que elas nos dessem a nós para podermos fazer. Portanto, não era uma atitude de cá de cima para lá para baixo. Não era uma atitude, era sim uma de enorme simplicidade e de momentos de prazer. Íamos para as Beiras. Porquê é que fomos para as Beiras? Porque a minha avó era da Beira, portanto a mãe da minha mãe, a minha mãe era da Beira, ao pé de Ceia, e o facto de depois discutimos, o grupo, discutimos todos para onde é que iam. Há uns queriam ir para o Algarve, pena eu, devia ter ido era para o Algarve. Não, eu dizia, mas não há nada em Viseu, aquilo é uma zona inóspita que está. E não havia nada. Isto em 1977 era uma coisa absolutamente. O teatro que havia tinha sido incendiado, o Teatro Avenida, portanto não havia nada. Tinha sido incendiado anos antes, não havia. Portanto, não havia nada, aquilo não havia mesmo nada. Não se viam muitas mulheres nos cafés. As mulheres que existiam vinham todas vestidas com uma saia poliçada. E, portanto, aquilo era absolutamente machista, toda a perspectiva. E, entretanto, o que acontece é que. O que acontece é que. Onde é que eu estava? Agora? decisão de ir para lá. Decisão foi dizer, olha, não há nada lá em cima, no Algarve, há férias, há etc, há sol, etc. Entre vocês, e as pessoas concluíram que sim, era melhor irmos lá para Viseu. E fomos para Viseu, chegámos lá num dia fomos através do Fundo de Organismos Juvenis, Fundo de Apoio do FAOS, e, portanto, o que é que fizemos? Fizemos um circuito de escolas fortíssimo, que não brincámos. E depois isto com pequenas blagues na altura de... Porque é como eu digo, as pessoas do teatro não são... Agora estão melhores. Quer dizer, penso que estavam melhores. Não eram boa cepa, era muito invejosos, era gente que gostariam que tropeçassem os outros. Uma vez tive que ir à Comuna ler, depois de lá estarmos um ano, tive que ir lá dizer um relatório que tive para pôr os pontos nos is, por causa daquela coisa que existia na altura, que era, como é que se chamava? Aquilo que ligava aos grupos todos. A TAD? Não. Sim, antes da ATAD, eu acho que era antes disso. Foi o primeiro deles todos, pronto.
tive que pôr os pontos nos is. Fapir? Fapir. É isso, Fapir. 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 Fapir, não é? Fapir, sim. Fundo de pó. Não, Fapir é Frente de Artistas Intelectuais. Exatamente, era isso. Jesus. E aquilo era sem queijão, um osso. E durante muito tempo ainda ouvi isso. É preciso uma pessoa não estar mesmo. Ou pertencer a algo que esteja acima de. A algo secreto que esteja acima disso tudo. E que faltam A, B ou C. Mas como as pessoas sempre foram manifestamente. Só que tentar perceber. Espera, deixa-me acabar que eu estava a ir bem. Portanto, Escola. ao irmos para Viseu, era um grupo de alunos que tinha acabado de fazer esse espetáculo, que eu não me lembro agora o nome, é o Alto de... Não me lembro. Deve fazer. Do Ramagens Desagravados. E ao irmos para lá, fomos com um conjunto de ideias de trabalhar nas escolas, sobretudo. E foi o que fizemos durante... Íamos para aí o distrito de Viseu tinha 28 concelhos na altura, 27 ou 28, depois foi 28. E nós fomos quase a todos os concelhos. E o que é que fizemos? Fizemos várias idas, o grupo era grande, dividimos por várias idas à escola, para aí umas 4 vezes. Primeiro levando um espetáculo, depois ensinando como se construía os bonecos, os fantoches, mas fantoches mesmo através da parte do papel, etc. Depois brincando com as redações e com os miúdos e com o professorado para ver o que é que eles queriam fazer e depois apoiando no levantamento do espetáculo. Saiu-nos do pelo. Mas vocês tinham... Isto depois, à medida que levávamos o espetáculo que já tínhamos construído, que era tanto esse do Gil Vicente, quanto mais tarde levantámos o Judeu, as guerras de Alecrim e Gerona. Tudo coisas simples. Tudo... com um grupo a tocar jazz, que era um piano, baixo e contrabaixo. Piano, contrabaixo, o teu pai, e guitarra e caixa, porque não havia uma bateria. Portanto, e viemos cá ao Teatro da Trindade. Tinha uma carrinha, uma coisa assim. Tínhamos uma Ford Transit. E era eu que guiava, era a única que tinha carta. E na vossa cabeça havia a ideia de que estavam inseridos na descentralização, no projeto? Pois, porque o Mário Barradas fez o primeiro encontro de descentralização em Viseu. Portanto, ao fim, em 77, nós chegámos lá em 77, finais de 77, 78, já não sei se foi finais de 77, foi 78, não tenho a certeza quando é que foi. O Mário Barradas recebe uma coisa, São José, queres fazer, vocês querem fazer aí? Todo o gosto, até é uma coisa que nos interessa bastante. Pois foram todos lá. Foi o pai da Paula Guedes, que andava com uma rapariga nova, uma Fernanda, não sei quantos, que eu nunca mais vi. Foi no Viriato esse encontro? Ou onde é que foi o encontro em si? O Viriato? Não existia teatro, mulher. Mas onde é que foi o encontro? O encontro foi na Feira de São Mateus, que tinha o chão em areia. Ok. Não havia chão, havia o chão de areia. O Zeca Afonso, depois para além destas coisas levámos cantores populares lá, levámos o Fausto, o apogeu foi o Zeca, o Fausto Vitorino, o Cavaquinho, o amigo do Alberto, o Júlio, e depois por fim o Zeca. E o Zeca descansou em minha casa. E depois por fim o Zeca, aquilo havia lugares, portanto, como diz a areia, tinha para aí lugares para 250 pessoas, 300 lugares, e aquilo havia umas 600 pessoas, as pessoas agarravam-se às colunas por todo lado, porque tinha toda a gente em volta de ter ido ouvir o Zeca, porque era... Mas isso é curioso, porque nessa zona, que era de facto muito obscurantista e continuou, não é? Depois era o Cavaquistão, não é? Porque é que eu comprei um cão, na altura? Exatamente. Não, mas eu explico. Eram vaiados?
Havia alguma pressão? Não, veiados nunca fomos. Ou eram- Pelo contrário, fomos muito carinhados. Qual veiados, minha amiga? Era ao ar livre, qual veiados? Tomaram eles, isso que fique bem, coisa. Nunca fomos veiados, não, alguma vez. Pelo contrário. De ameaças, alvo de ameaças. Não, é isso que eu estou a dizer. Um dos atores, António Cruz, tinha um irmão que era da Coca-Cola. Houve um restaurante que nos ofereceu, quando lá chegámos, 2 dias depois, um grande coisa. E o senhor era do Help, quando demos conta. O senhor era do Help. Help! I need somebody. E o que aconteceu foi que, de alguma maneira, essa coisa não nos caiu bem. E fizemos, mas continuámos a fazer, e um dia houve o 25 de Abril, o primeiro ano que lá estivemos, e no 25 de Abril desse ano havia os gajos salazaristas vestidos de preto, e nós de cravo ao peito, com mais algumas pessoas, não havia muita gente, mas havia com as pessoas bem pensantes da divisão, que acreditavam na democracia e tínhamos e ouvimos coisas como mete o cravo no come cravo, coisa. Pé. E depois ali ao pé de mim, na casa, íamos fazer um espetáculo a Tondela nesse dia. Num dos espetáculos que fizemos que era que horror! E são tantas coisas que não me lembro. Eu devia ter assinalado para ter a certeza. Espera aí, eu não me lembro o nome. Pronto, foi um texto, eram 4 dias de viagens, desde aqui até à Terra do Homem Novo. Era uma utopia. Eram através das contos tradicionais portugueses. São de origem global, é de todo o mundo, mas o Zé Gomes Ferreira e o Carlos Oliveira é que fizeram a compilação. E fizemos os 4 dias, tanto a tomada de consciência do que é das pessoas terem consciência, que é terem um terreno baldio, e esse terreno baldio, era a última cena, o terreno baldio pode ser uma coisa que uma pessoa pode deitar, pode transformá-lo numa coisa fértil, já nessa altura. Porque o problema era nós tínhamos a noção de que o pessoal todo estava a transformar-se naquilo que é hoje, que é numa separação enorme da natureza, numa separação enorme do que é as verdadeiras raízes de estar vivo, e é fazer merda que é o que é, e guerras e etc, etc. Exato, e para os modernistas, como eu digo, para os modernistas. Mas no que é mau, porque nessas coisas também tem coisas boas. Não é? E entretanto, estava aonde? Estava nessa. Era a propósito do acolhimento. E nessa. Íamos fazer esse espetáculo a Tondela. E eu fui para casa, eu tinha um carro que ia cair de podre, como aliás tem sempre. Os carros estão sempre a cair de podre. E o vizinho que tinha feito, o vizinho que era dono de uma empresa de fazer telões de coisas cortinados tinha-nos feito 2 ou 3 para as guerras de Crime, Gerona, o Alberto tinha dito que queria, era uma coisa enorme, eu tinha feito. E o vizinho era do Help, depois é que vinha saber. Nós comprámos coisas ao Help. E o vizinho tinha lá na garagem dele, é que fabricava as coisas, estava a chegar e tinha estado nessa manifestação. E o meu carro fazia barulho, fazia pá, 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 pá. E o tipo foi-se abaixo o carro. Sim, é que foi. E o tipo disse, à guerra, à guerra. Estou mesmo a ver o gajo a dizer isto, pequenino, baixinho, com dentes amarelos, e eu vinha dali enfurecido. E eu saio, pimba. Eu tinha o cabelo até aqui, nessa altura. É verdade. E saí, o que é que está a dizer? Não estou a perceber. Mas ia mesmo, e ele disse, estou a perguntar-se à guerra! Mas assim. E eu disse, tenha calma, não entendo o que é que quer dizer. Parece parva. Ai, meu Deus, eu estava ao pé dele, levou um estaladão, deu-me um murro que até virei.
sai a miúda que estava no carro, a São Aguiar, a miúda que era a irmã da São Aguiar, e chamaram o Alberto, que já lá não estava, tinha ido com o espetáculo para a frente, e entretanto a população toda ali sai, que vale que eu era querida ali, e pronto, e foi isso. Sim, mas era uma zona Aí de comprei, habitação. eu já tinha um carro, aí comecei a andar com uma naifa no bolso. Exatamente. Pois. Não, Mas era estupidez, porque nunca haveria. É mais problemático coisas como esta coisa que aconteceu com a Eva Peron e tinha acontecido antes. Era mais problemático na urbe com uma bomba, porque as bombas foi o que foi. Tinha acontecido no norte e tinha acontecido outras. nessa altura houve muitas bombas. Acho que essa era uma das minhas dúvidas. É que entre... Muitas não, mas houve algumas, algumas nos umas centros 4 ou 5. atacados. Sim, e incendiaram, o PCP foi incendiado. Acho que era aqui, exato, era agora, uma relação entre esses, pelo menos na minha cabeça para pessoas, se calhar não é assim tão importante, mas que é entre, lá está, a quinta divisão e o códice e o que são essas campanhas de dinamização. E nós não tivemos nada a ver Exato, com e essas. depois os grupos que vão com o apoio da FAO. Da FAOS, nós mais tarde, Não- porque entretanto já não tinha havido, necessariamente. já tinha deixado de existir a dinamização. pá. E que era uma ideia interessantíssima, só que quem a dava, os jovens militares que a davam, não tinham pedagogia nenhuma, nem. É impossível poder-se fazer. Exatamente, como é que era possível? E era uma ideia extraordinária, era uma ideia que, sempre tirado, exemplarmente retirada lá com os exemplos de Cuba e com a certeza, e de Rússia, mas era uma ideia muito. Neste caso aqui da FAOS, os grupos vão por si, organizam-se, ou seja, não vão porque nós tínhamos relatos, o Tiago é que acho que encontrou na comuna dos militares irem à frente prepararem as populações e Qual Tiago? É um bocado está a fazer pesquisa no arquivo, ele é que estava a contar que encontrou relatos, mas pronto, no vosso caso ou tinha havido alguma preparação antes de... Não, era apenas financiamento, era o apoio. Fauja. Ou Não, emprestavam buscar, ou como é que funciona? não, olha, já não me lembro, porque de facto fomos a algumas reuniões com o Trovão do Rosário, mas não me lembro. Não, que eles também não tinham nada, pá. Eles queriam era que se Mas eles fizesse. faziam muita coisa, porque eu lembro-me de. Mas estamos em 77, do princípio de 77. Exatamente. Portanto, eles estão desejosos que se fizessem coisas. E faziam também. E já havia uma sensação de... Ou seja, às vezes isto é outra... Sim, mas para visão não havia quem Não, quisesse. para aí não. Isto já é depois do 25 de novembro, já havia uma sensação de que a Revolução estava noutro momento, ou seja, claramente já não estamos em 75. Não, já não estávamos em revolução. Pronto, já havia essa sensação. Não havia sensação, havia consciência. Exato. Desculpa, não há como é que sensação funcionava? nenhuma. Era a consciência e era a tentar curtir teatro e fazer curtir as pessoas o teatro. E usar um bocadinho as instituições que estavam a Exatamente, mas é trazer bem-estar, trazer. Que é o sentimento que se deve ter quanto a mim, e a beleza das coisas e a poética das coisas, porque se vai de outra maneira fazer teatro, o teatro não tem importância nenhuma. Ponto. Nenhuma. Não faz revoluções. Nenhuma. Zero. Pode pontualmente apoiar, sob o ponto de vista da escrita e depois pontualmente apoiar momentos históricos, mas não. Mas não é gente, não é? Não é gente. Não, de maneira nenhuma. E é bom que não o seja, é bom que seja, e que traga felicidade às pessoas, traga. É pá, porque senão uma pessoa, isto já está tão difícil a viver. Sim, mas o grupo, como é que se reúne o grupo? É todos do conservatório. Da escola e daquelas experiências que entretanto foi tendo, não é? Não, é tudo só da escola. Só da escola. Sim. O grupo é só da escola. Sim, que sai com o Só, não, vai o Falcato, vai o Jorge Falcato, também connosco, que é arquiteto e dava-nos jeito a funcionar. E há mais outros dois que não são da escola. O Nuno e o Zé Júlio, da parte musical. irmão, não é? O irmão do Alberto, exatamente. Okay. O resto, a Isabel Marques já morreu, e depois, entretanto, eu começo a ver o António Cruz que já morreu. São todos. Gente que morre muito cedo, gente que parte muito cedo, muito cedo. Duas coisas. Sim. Uma, que
tem a ver com o prémio que recebeu e gostava de perceber, porque nós estamos... O prémio que recebi foi foi em 83. 83, Mas foi do antes- espetáculo da minha irmã, Exatamente, do Tadeusz... Tadeu Rosevich. Exatamente. Foi um grande, Tem um nome extraordinário. foi de facto um trabalho que Foi ficou, um trabalho de malucos, porque era sexo por todo lado. mas que ficou. Eu tinha um. Vou falar bem e fortemente, um caralho pela boca. Não, isto era um sonho que a irmã tinha tido. E eu tinha um aqui. O José Wallenstein tinha um enorme aqui. Mas foi muito importante. Ou seja, Acabou com a companhia. com a companhia que era Companhia Nacional Popular. Nacional Popular. Acabou com a companhia. Porque aquilo não batia certo. Portanto, ainda passou também por essa companhia. Ainda passei. Antes do Dona Maria. Antes do Dona Maria. Eu acho que foi aí que o Brás Teixeira traz isto. E depois fizemos outro espetáculo, eu e mais outras 3, com textos do Alberto e de vários autores, de Shakespeare, como é que ele se chama, aquele que falava sobre o amor, que na altura estava em voga, e de poemas, etc. Não, era um tipo que de reflexões e de temas. Delfim Santo? Não, francês. O Barthes. Roland Barthes, exatamente. E era muito forte, tinha muitas coisas do Barthes. E então eram 4 mulheres que fizemos isto no Ritz Club. Fui eu que andei à procura de onde é que se devia de fazer. Mas era a Companhia de Teatro Nacional? Não, sozinhas, as apaixonadas. Não, eu saí da companhia, acabou a companhia e acabou. E eu fiz um grupo, eu não posso estar quieta, portanto, já perceberam. Mas, entretanto, pelo meio houve a Casa da Comédia com o Filipe Lafferre. Sim. Isso foi importante. Portanto, vem de Viseu, Vem de cair no bafão do Pasolini. No Pasolini, muito bem. E depois de cair no bafão do Pasolini, eu bati com o Zé Wallenstein, tive que o levar para o hospital 2 vezes, porque teve a morrer. E eu caí nesse dia em que ele veio para o hospital e fraturei, quer dizer, magoei-me aqui e disse ao Filipe que não fazia durante 3 dias e o gajo mudou-me logo para outra pessoa e disse, olha, Deus vai-te embora, fica lá tu. Fiz para a Maria Emília Correia fazer e eu tive ainda 2 meses a fazer o espetáculo e 9 meses de ensaio. Pois, eram tempos em que se ensaiava, não é? Não, era tempos de maluqueira. Bem, mas quer dizer, agora Ensaiávamos à borla. feito... Ensaiávamos à borla. Tudo maluco. Exatamente. Portanto, ainda estamos nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. Isso foi de 79 para 80, esse. Exatamente. Há alguma sente diferença em relação àquilo que tinham sido? Em relação a Pasolini, porque o mundo do Pasolini é o mundo da homossexualidade, portanto aí é outra. Mas nós tínhamos estado no mundo do Copy, eu já conhecia o Lafferre do mundo do Copy, que também era um mundo homossexual. Portanto, eu fazia de mãe do Mário Viegas, estás a ver? Depois mais tarde foi a uma outra a fazer, que nem sei o nome dela, já não me lembro. Porque ele voltou a repetir, ele fez essa peça. E no meio, isso agora mais tarde, eu tive em tantas coisas, com a necessidade de apreender coisas diferentes. O que é que este gajo me pode trazer? O que é que o Pasolini me vai... Com o Pasolini eu li muita coisa sobre o Pasolini, a poesia do Pasolini maravilhosa. Quer dizer, e pronto, e acabou. E depois fiquei por ali. Também não me trouxe muito mais, porque não é o meu mundo, não é? Pois, mas pronto, mas de facto houve esse tempo. Exato. Até passar para um tempo que nós associaríamos a uma e depois fiz As Apaixonadas. Depois As Apaixonadas já é uma coisa que era muito mais... Era de mulheres, era o... No Ritz Club que convidámos 6, o Ritz Club tinha lugar para 300 pessoas, estavam 600 pessoas. Pois. E fizemos mais 2 vezes o espetáculo, não fizemos mais, ficámos como
A chiqueza, a chiqueza de fazer um espetáculo. 3 vezes ou 4, uma coisa que agora se faz muito. E, Pois, olha, isto deu frutos. há muita coisa aqui, não é? Mas de Lisboa, depois de virem de Viseu, se o meio mudou muito, ou se sente uma alteração. Porque os anos Sabes 80 como isto são- está sempre nos pequenos ídolos, nas pequenas bolhas teatrais, não se dá muita conta. E como havia afastamento das classes desfavorecidas da nossa parte, da classe operária, porque não estávamos objetivamente anexados a nada, eu já entretanto tinha-me separado do Alberto. Mantinha este... Sempre com uma filha. Sempre com a filha, sempre com a filha. Uma mulher com uma filha. Com a filha e com a minha sogra era maravilhosa e apoiou imenso. E sempre nesta casa. Mas é interessante Que isso. tinha emprestado esta casa à minha irmã, que entretanto se tinha separado de Mário Jacques. Não, antes de Mário Jacques. Também precisava de uma casa. Quando eu estive em Viseu, teve cá. Portanto, isto é assim, Mas é curioso, não é? uma comunidade muito que, de alguma maneira, ainda se apoiam uns aos outros, não é? Essa percepção que temos, eu vivi os anos 80, não é? Portanto, tenho mais essa ideia de facto, de terem desaparecido, eu não diria completamente, porque alguma coisa ficou da criação de teatros noutros locais, não é? Que vieram da Revolução, o Sendreve, Porto Alegre, ainda havia no Algarve, portanto, algumas dessas coisas mantiveram. Foram nessa altura para o Algarve. Exatamente. Mas, e o Benito que vai para a Almada, etc. Sim, mas claro. os anos 80 são uns anos de... É uma descentralização pequenina. Não ter ido para a Almada. E voltou tudo para o macro, não é? A macrocefalia. E depois voltar, voltou não. Portanto, as pessoas quiseram voltar para aqui, começaram a fazer grupos aqui, vem a geração de 80 e vocês, não é? Que já tinham experiência. Portanto, não, eu entro no Nacional e aquilo é outro isso. universo. Era isso que eu gostava. Outro universo, absolutamente. Era ir agora ao Nacional. O Nacional, como eu há bocado comecei a dizer, curiosamente, eu não posso queixar do Nacional, que eu fui muito bem recebida. Eles gostavam de mim. Portanto, talvez por as razões várias, porque eu vinha de um universo diferente do deles e, portanto, eu lembro-me que a encenação com quem eu... o primeiro trabalho que eu fiz com a encenação do Artur Ramos, que era um texto de Jaime Salazar Sampaio, Fernando talvez Pessoa, fazia o Fernando Pessoa com 8 anos, e arranjei uma maneira de falar assim, eu achava que eu precisava. E o que acontece é que isto era para quê? Isto era para dizer que eu trabalhava nesse espetáculo só com atores homens. Uma única atriz que fazia um pequenino papel era aquela... não me lembro agora o nome dela, que não abria a boca, passava lá ao fundo. Portanto, a única mulher era eu. Aquilo era um grupo de teatro independente que fazia uma peça sobre Fernando Pessoa. Eu lembro-me tão bem, eu lanço... O gajo falou alto, e eu tenho uma voz potente, e sei falar muito bem, alto, projeto muito bem a voz, lancei 2 ou 3, tu é a última vez que me falas assim, não admito, baixou a bola, nunca mais. Não sei se foi por isso, de tomar uma posição de firmeza em ensaios, não é? O Artur Ramos era um doce de uma criatura, estava com a esposa, era a assistente dele. E esse espetáculo correu muito bem, foi um espetáculo de muita gente, porque era metido para as escolas. E depois, mais tarde, nós levámos o Jason Salazar Sampaio, é pena ele já ter morrido, eu fui falar com ele antes, mas fizemos um espetáculo nas Agoncheiras com 5 ou 7. 6 peças, eu acho que 6 ou 7 peças, pequeninas peças dele, e correu muitíssimo bem também. Mas, portanto, é entrar naquele lugar onde havia hierarquias, onde... Mas essas hierarquias, que agora são tão antidemocráticas, vistas tão antidemocraticamente por alguns grupos que pensam que acreditam, que encontraram o pote mágico.
E que no fim de contas é falacioso isso, porque tem que haver alguém que tem que tomar as rédeas de algumas situações, não é? Mesmo em conjunto com várias pessoas, tem que haver alguém dominante, não é? Não há hipótese nenhuma em todo lado do mundo, não há hipótese nenhuma de não haver alguém dominante, ou por personalidade, ou por know-how, ou por desejo que saiba conscientemente o que é que quer e, portanto, seja dominante. Portanto, isto aconteceu que, como as pessoas estavam em ensaios, quando estavam num grupo, quando estavam num espetáculo, aquilo eram unicolores fechados, não era? Depois havia uma outra atriz, por ver a outra atriz mais nova e fresquita. Eu entrei com 34 anos, não é? Mas o problema foi esse, foi ter-se dado a companhia, podia ser a dizer às pessoas que não queriam trabalhar e que não queriam trabalhar, rescindiam de contrato e iam embora e continuavam. Mas, olha, já nem sei o que é bom, porque se fizerem contratos de 2 e 3 anos às pessoas vai dar ao mesmo, portanto, não sei como é que eles estão a fazer. A tutela resolveu o assunto, não é? Quando acabou com a companhia. Não, mas acredito, agora não sei como é que eles estão a fazer com... Não há quase. É o diretor artístico que leva a equipa. Ah, é? Sim, E tem contratos de 3 anos? Ou de 4. Ah, pronto. Portanto, vai tudo dar ao mesmo. Era mesmo. mais ou menos. Portanto, agora ficaram lá dois desgraçados a cair, o Manuel Coelho, a cair de morto, e Essa é a companhia. Hã? Essa é a o companhia João fixa. Grosso. Sim, e que são cedidos, emprestados, etc. Mas sim, Pois. é outro modelo. É outro. Bom, então, mas muito tempo. Olha, a mim fizeram muito bem, porque eu optei, eu podia ter lá ficado, mas com ela o espaço das Aboncheiras é uma realidade. Exatamente. Pois, exatamente. Foi nessa altura, provavelmente, não é? Tinha encontrado um ano antes. Como é que a experiência anterior de textos do Copi, enfim, de criações coletivas, como é que a São José moldou isso a uma experiência de texto. modelo de trabalho diferente, não é? Não era tão diferente, querida. Não era tão diferente. Os encenadores eram pessoas abertas, portanto, sobretudo o primeiro com que eu trabalhei, o Artur Ramos, era uma pessoa que sabia da poda. Sabia mesmo. E era um homem por status social, era um homem do mundo, portanto, tinha um era flexível e sabia, era um homem do mundo, sabia muito mais do que malta agora aí, mas mesmo, sabia mesmo, porque era estudioso, tinha visto muito teatro, etc. Exatamente. Depois, o João Lourenço foi outro. O João Lourenço, eu tenho uma relação muito esquisita com o João Lourenço, porque o João Lourenço não tinha vindo de um meio muito precário, de alguma maneira, do ponto de vista cultural. E, portanto, ele tinha feito muita coisa com o Laura House, era uma outra. Mas tinha ao seu lado, já. Foi nessa altura, a Vera, foi nessa altura que, entretanto, já se tinha separado da Irene. Portanto, a relação passou a ser uma coisa meramente simpática, e ele, na altura, falava-se muito da distanciação e e ele teve o cuidado de me pôr as frases por baixo a vermelho, aquelas que ele achava que deviam ser distanciadas. E quando a distanciação não poderá ser só, sobretudo numa personagem que era como aquelas que era de alguma maneira pretendia ser realista, fazia o papel de prostituta da Ivete, que depois ganhava com a guerra, portanto não poderia não... Cantava, e com um homem maravilhoso, o que estava à frente da orquestra. Depois havia gente muito interessante nos grupos, quer dizer, nos espetáculos, eles chamavam pessoas que eram interessantes. E a São José deu conta dessa chegada de pessoas novas a partir destes anos 80? Ou seja, já os seus companheiros, obviamente. Sim, mas lá só entrou mais tarde, e tive pena não trabalhar com ele ainda, estou farta de dizer que temos que trabalhar um dia, o Fernando Luís. Não entrou mais gente. Entrou mais tarde o Zé Neves, com
com o Ricardo Paes, quando entra o Ricardo E Paes. Ricardo Paes é uma mudança. Era isso que eu queria. E, Não sei se foi melhor. relação com Viseu, porque o Ricardo Paes também. Sobre o Dona Maria, há sim algum aspecto que tenha sido interessante, sobretudo essa coisa de passar, da passagem, da experiência que acumulou e de ver... Eu encontrei lá bons amigos, é como eu estou a E de dizer, ver- mesmo e de das ver velhas, eu dava muito bem com o Eunice e o Eunice comigo. Fizemos uma parceria. Depois, mais tarde, fizemos uma coisa com o João Mota, que eu acho que foi o final do trabalho dela, que foi um disparate. E eu estava tão mal vestida, graças a Deus, com a Paula Sá Nogueira, parecia que tinha um badalo, lembras? O vestido era um badalo, um autêntico badalo de Natal, vestido vermelho, que era uma coisa horrorosa. Mas dizer isto às pessoas, sem ao mesmo tempo dizer que a pessoa não sabia nada de vestir as pessoas, e não, é muito difícil, porque vais... Mas depois tem que se andar ali com pezinhos de lã. Mas com o Mota eu dei-me bem, foi até muito simpático no final, as coisas que escreveu e tudo, não foi uma coisa desagradável. Ele ao princípio é sempre um bocadinho, puxa por quem tem mais força. Eu nisso puxava por ele, porque eu chorava no papel, porque eu pensava que aquela mulher vivia na adaptação do Sartre, tinha lido várias coisas sobre a visão de outros gajos gregos que tinham sobre a Helena de Troia, e havia quem dissesse que ela não era uma gaja interesseira que era uma mulher dividida entre dois amores. E aquilo trazia-me lágrimas e chorava. E eu nisso que eu queria que eu me transformasse numa mulher só má, mas dava mais jeito, porque éramos amigas, dava-lhe mais jeito para contrariar a personagem. Disse-me um dia: mas porquê que tu choras? Era o que faltava, então eu nisso foi dividido entre dois amores. O que eu lhe fui dizer? Que ela encaixou, porque coitadinha, se calhar foi por isso que cantou o texto. Porque os atores são isso. São feitos das nossas experiências, são feitos das nossas fragilidades. Pronto, olha, e foi isto. E depois, eu tenho tantas histórias destas. Depois, mais tarde, fizemos uma coisa que eu gostei imenso de fazer com a La Féria. Foi o... Bem, eu já não... Não, o outro também gostei. Não, agora foi por causa de ontem termos estado As quê? As quê? As Fúrias. As Fúrias. Porra, pá, da Agostina. Exatamente. Pronto, e depois as Fúrias. Eu só gostava de ligar a ideia de descentralização à criação, em 2006, do Espaço das Agrincheiras. Isso foi por uma essa, coisa que eu- essa razão, essa Isso ficou ficou. imenso. É, porque eu sempre tive uma relação com a natureza bastante forte. Tinha umas pessoas ricas na família, que não éramos nós, que não era o nosso meio familiar, mas que íamos passar férias todos os dias, era ao Estoril, tinha uma grande casa, depois, e de estar perto aquilo agora já não é nada, é na Avenida 25 de Abril, mas tem os Pinheiros na mesma, lá no espaço, e ir para as beiras, para a casa da minha avó. A relação com a natureza sempre foi uma coisa muito importante para mim. O facto de ter ido para Viseu ainda trouxe ainda mais, empoderou-se completamente do que era a natureza e de estar na natureza. E depois, o facto de ter ido com a minha filha, que era pequenina, para Viseu, as histórias com a minha filha a entrar com a chupeta nos espetáculos são mais que muitas. Mãe! Ao longo daquela coisa que tinha o som de lareira, lareira disparada. O Mateus. Feira de São Mateus, o auditório da Feira de São Mateus. Bom, e de facto isso ficou muito enraizado, e aí já na Inês e em meu lugar, e quando eu tinha que escolher entre ficar no Nacional, podia batido o pé e ficar lá, eu pensei assim: eu fico aqui, vão-me dar poucos trabalhos interessantes, porque isto vai ser alguém que vai apanhar isto. Nessa altura, quem era? Já nem sei quem era que estava nessa altura lá.
Não, Ricardo. 2000, era o Ricardo, acho que sim, era o Ricardo. Portanto, eu com o Ricardo tinha discutido várias vezes que achava o espetáculo dele naquele que eu fiz com ele, que achava o espetáculo misógino, e eu e o tipo que fez a música, lembro perfeitamente. Portanto, pronto, e ele não chupava quem não lhe fizesse os amães todos. Portanto, aliás, poucos encenadores aceitam isso, que se fizesse críticas, que se faça críticas. Mesmo de uma maneira absolutamente positiva, não era... Mas, enfim. E eu tive para não fazer o espetáculo, porque ele queria 2 meses e meio de ensaio, depois passou para 1 mês e meio, e eu estava a gravar 2 espetáculos, estava a fazer um espetáculo, aliás, ainda à noite, não sei qual deles é que era, quando ele começou os ensaios, e estava a gravar outro para a televisão. Portanto, foi num momento de loucura. Portanto, ele tirou-me o tapete e eu disse, olha, então, o melhor é eu não fazer. E ele disse, não, tens que fazer. Então, e eu fui para a cena, sem saber o texto, o João Perry do outro lado, não é, o João Perry tinha o texto na mão do outro lado da porta. Portanto, que fazíamos uma cena, ele atrás da porta e a cena. Ele andava ali a ver se... E apanhou muitas coisas. Portanto, nessa altura, o que é que acontece? Quando me dão a escolher, mas era o José Amaral Lopes que estava na direção. José Amaral Lopes, aquela coisinha com cigarro, não sabia fumar e me queimou quase. E José Amaral Lopes, então convidou-me, ou ficava ou dava-me a indenização. E eu tinha já encontrado o espaço e dizia, não vou ficar, com pena minha, não vou ficar, porque optar por sair não me foi fácil. Porque foram alguns anos. Exato, 17. 17 anos, é muito tempo, exatamente. Pronto, Mas na verdade foi uma espécie de refrescar sim, essa ligação. Não, mas quem me puxou depois para o teatro, que eu estive a fazer luto durante alguns anos, eu de 2000 a 2005, foi quando fizemos no Trindade as 12 Mulheres e uma Cadela, 2004, tive ali 4 anos a dizer, vamos ver o que é que eu vou fazer, e a minha filha é que... Quando é que fizeste 2005... Griselda? Quando é que fizeste a Griselda Gambara? Foi antes. Entretanto, faço uma coisa no CCB, ligado à primeira encenação mesmo, da Griselda Gambaro, no CCB, mas ligado ao Teatro Nacional, de Espira que está nua. Está nua, em 95. Em 95, 95, 96, faz. Aliás, esteve a fazer a encenação nesse período. E as cenas de execução que foi em 1999. Em 1999. Não, 98. E as cenas de execução do Barker. Exatamente. Pois. E antes tinha feito para o Teatro Plástico, tenho eu aqui umas Sim, exatamente, o Horowitz. Portanto, eu não queria, Tem toda a razão. continuar esta conversa. O Horowitz. Há uma área, há um momento nos anos Que eu 90, salto para a encenação. Claro. E isso o que trouxe? O que é que foi? Trouxe-me outra alegria. Eu não quero ser mais atriz na vida, que ela sabe. Foi Porque sempre cá esteve, agora. Portanto, eu queria, mas eu tinha que ganhar o pão de cada dia como atriz, portanto, não havia. E o Avilés é mesmo ganhar o pão de cada dia. E o Avilés era um homem que muito interessado em fazer surgir as outras pessoas, a fazer emergir as outras pessoas. E deu-me a hipótese de fazer em 95 no CCB, porque eu queria fazer fora do Teatro Nacional, porque fui fazer com 3 atrizes que não eram do Nacional. Isto ficou, a Maria Amélia Mata ficou lixada. Mas também se quisesse fazer, depois estava sempre mal disposta, portanto... Portanto, foi com a Teresa Robi, com a minha a Storff, a minha Aninhas, e havia uma terceira. Olha, e a Françoise Ariel. Eu tinha lido um texto muito interessante, Arguments for a Theatre, do Barker. O Barker não era pera doce, mas tem uma escrita enorme de textos, tem uma coisa... E esse texto era um texto que me interessava, porque era um texto que me caía mesmo bem,
como é que ele se chama? O pintor? Pedro Cabrita. Cabrita Reis. O Pedro Cabrita Reis, que era amigo do Alberto desde pequenito, e tinha-me ido buscar à maternidade quando ela saiu. E fez a cenografia e levou os olhos da cara do dinheiro que fez. Não há imensas encenadoras mulheres. Não, na altura havia pouquíssimas. Era a minha irmã, tinha havido a Luzia Maria Martins, que eu tinha visto imensas coisas dela. Isso é Eu interessante. tinha visto, foi aí que eu vi o Filipe pela primeira vez, aliás. No Romeu? Com 16, no Romeu, com a Margarida Maperrin. Portanto, tudo isso, vi imensa coisa da Luzia Maria Martins, imensa, a cozinha, imensas. E era, de facto, foi uma escola que se tinha. E é mais um dos arquivos desaparecidos. Pois, então aí é que não há ninguém. Talvez a Luísa Ortigoso tenha alguma coisa. Sim, já me disseram isso, e o Tito Lívio talvez tenha. Talvez. E o próprio rapaz, o Goxa. O Goxa. Eu acho que os espetáculos fazem-se com cenógrafos, sobretudo. Que a minha filha. Não, é porque é a dimensão visual que é tão preponderante, não é? Na nossa cultura. Ou então tens um ocidental. telão com a fotografia do ator, como eu já vi, em primeiro plano. O teatro independente, como é que entendeu na altura a ideia de que havia um teatro independente, quem eram essas pessoas? Mas estás a falar isso quando? Em 70, depois. Isso logo na altura do fim do conservatório, ou seja, para quem estava... Para nós era normal, porque foi a continuação. Tinha acontecido o 25 de Abril, não é? E, portanto, isso era uma coisa que... Estávamos no último ano, fizemos o espetáculo, estreámos o espetáculo na Comuna. E, portanto, isso era a continuação. Era a continuação, dávamos-nos bem, tínhamos funcionado bem nesse espetáculo, portanto, era continuar. Mas digamos que isso era, A relação do olhar para o exterior. Isso era Sim, normal quem eram os porque grupos, havia, não é? Isso era normal porque havia a Comuna, justamente, que era um modelo. Que nos acolhia. Quem era o teatro? Não, porque a comuna que nos acolhia, sobretudo, Sim. que acolhia aos grupos. Mas que na verdade foi uma das primeiras grupos de teatro. Sim, É uma exatamente, coisa que eu que vi o recordo. primeiro espetáculo deles, aliás, estou numa fotografia. Exatamente. Portanto, isso para vocês era normal porque era aquele o modelo. Porque não era já. E eu já tinha tido o sair modelo do da Casa da Comédia, das coisas que era um todas. bocadinho diferente. Era sair de. Não era muito diferente porque a bolha era a mesma. Sim. Portanto, sob o ponto de vista de ser uma coisa instituída, de haver. Não, aquele era uma bolha onde podíamos estar a funcionar. Mas nunca lhe passou pela O cabeça teatro mais ir alternativo e não trabalhar no Vasco comercial. Morgado. Pois, Nunca não passou pela comercial, cabeça. claro. Eu disse, não, isso não vou fazer, que não me... Vai dizer que não? Há um convite que lhe fizeram. Vivia-se Para, isso. para eles era um crime de lesa pátria dizer-se que não. E então eu disse muitas vezes que não. Agora está bem, agora se calhar coisa da orelha não. Mas por opção dizia-se, eu não quero fazer isso porque não é com cagança dizer isso à pessoa. Não, ainda agora há pouco tempo também fui convidada para umas coisas e disse, olha, não, eu não estou a fazer como atriz, não me interessa. Não me disse a ele, mas não me interessa, digo pessoalmente. O meu projeto é as Agoncheiras, com as pessoas, com atores que vão lá fazer profissionais e outros atores não profissionais. Portanto, esse é que é o meu projeto. E com a Inês, e com músicos, e com etc, etc.